O culto caleiano, em busca de uma tipologia litúrgica, cultos domésticos, o sucessor de Caley, João Manuel Gonçalves dos Santos, doutrina congregacional, denominação independente, as tensões internas, a união das igrejas evangélicas interdenominacionais e o designativo congregacionais. No episódio de hoje, o quarto vídeo da série História do Congregacionalismo. Um vídeo baseado na dissertação de Heitor Lamartine da Silva, O Fenômeno da Pentecostalização. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Robert Caley, ele desenvolveu uma prática cultica composta por elementos básicos, como, por exemplo, a oração, os cânticos, a leitura e a exposição bíblica e, quando possível, a ministração eucarística. É possível que as circunstâncias da conversão de Caley, que se deu fora de um ambiente institucional, também tenham lhe conduzido para uma caminhada missionária independente, que reverberou na sua concepção e prática de culto. A biografia religiosa de Caley comporta uma mistura de elementos pietistas e racionalistas, que transpareceram em sua teologia e culto. Então, a autonomia de Caley contribuiu para que ele rompesse com os paradigmas litúrgicos de sua época, porque, apesar de ter sido influenciado por diversas confissões protestantes que adotavam ordens e livros litúrgicos, ele não fez uso desses modelos. Então, essa ruptura pode estar associada à compreensão de que a Bíblia não traz regras estritas para a realização dos cultos. Logo, não haveria necessidade de seguir o padrão estabelecido por outras denominações. O culto implantado por Caley teria como referência a prática cultica, não litúrgica. Uma prática espontânea das igrejas livres da Europa. Então, desde que chegou no Brasil, Caley investiu no modelo cultico discreto e simples iniciado em sua própria residência. Esse modelo cultico foi endossado com a chegada dos missionários norte-americanos, que, influenciados pelos movimentos reavivalistas, reforçaram e perpetuaram esse conceito e prática de culto. Companheiros do missionário, eles também seguiram essa prática. Então, assim, todas as noites, eles abriam suas casas para amigos, a fim de participarem com eles do culto doméstico, em que se lia a Bíblia e se fazia algum comentário sobre ela, cantavam-se hinos e faziam orações. O culto doméstico tinha uma ativa participação dos leigos, que dirigiam orações, entoavam cânticos e faziam a leitura bíblica. Então, realizada no ambiente familiar, essas reuniões não requeriam a presença do missionário ou pastor para serem realizadas. Então, o fato de cada crente poder realizar o culto doméstico e transformar suas casas em núcleo de evangelização acabou ampliando a capacidade de disseminação da mensagem e do culto protestante. Sucedendo Robert Caley, João Manuel Gonçalves dos Santos pastoreou a Igreja Evangélica Fluminense de 1875 a 1911.
Então, durante sua formação ministerial, o reverendo Santos estudou no colégio de Charles Spurgeon, em Londres. O foco evangelístico e a ênfase avivalista, do príncipe dos pregadores acompanharam o reverendo João Santos, que entendia e dirigia os cultos à semelhança dos batistas ingleses, sem adotar um livro de ordem litúrgica e tendo como centro o sermão bíblico. Então, livre das amarras financeiras e da dependência de missionários estrangeiros, a igreja fundada por Calley era uma expressão brasileira do protestantismo, caracterizado pela simplicidade doutrinária e cultica. Doutrinariamente se aproximando mais da teologia calvinista, na organização eclesiástica, se assemelhando com o sistema democrático batista. No entanto, não deviam ser associadas com os presbiterianos pela validação do modelo de batismo católico romano, tampouco dos batistas pelo sectarismo desse segmento e pela defesa do batismo por imersão. Durante sua estadia no Brasil, Robert Calley procurou enfatizar o perfil independente de sua comunidade, recusando a vinculação do seu trabalho tanto com os presbiterianos quanto com os batistas. Ele era incisivo em afirmar que a Igreja Evangélica Fluminense Pernambucana não se vinculavam a nenhuma denominação estrangeira. Então, essa independência das igrejas fundadas por Calley, em grande medida, só foi possível pelo capital financeiro que ele dispunha para a manutenção do trabalho. Calley manteve decisões administrativas e doutrinárias centralizadas em suas mãos, o que fez com que as igrejas, por ele fundadas, ficassem excessivamente dependentes dele. Então, no final de 1875, Robert Calley e sua esposa voltaram definitivamente para a Escócia. Com sua partida, seus sucessores encontraram dificuldades para dar continuidade ao trabalho congregacional no país. A abertura da igreja para missionários, obreiros e fiéis que ali se achegassem, independentemente de sua origem confessional, da época de Calley, rendeu conflitos e gerou impasses para o delineamento da teologia e para a gestação da identidade institucional do congregacionalismo brasileiro. Então, alguns ministros recebidos pela Igreja Evangélica Fluminense, eles não compartilhavam da perspectiva eclesial congregacionalista, o que acabou ocasionando tensões internas. Então, de fato, muitos obreiros e crentes saíram do círculo congregacionalista para ingressar noutras fileiras protestantes, muito particularmente no segmento presbiteriano. Por volta de 1910, os congregacionais contavam com 13 igrejas apenas. Dentre outras coisas, devido ao princípio da autonomia administrativa e pastoral, essas comunidades permaneceram isoladas uma das outras, o que supõe ter restringido o crescimento e a expansão congregacional no país. Somente em 1913, as 13 igrejas brasileiras e 5 portuguesas que partilhavam as doutrinas propostas por Calley se associaram, dando origem à União das Igrejas Evangélicas Interdenominacionais como uma entidade representativa do congregacionalismo luso-brasileiro. A menção ao congregacionalismo foi omitida na fase de institucionalização como uma forma de evitar que o trabalho de Calley fosse associado ao congregacionalismo inglês ou norte-americano, nada desejado pelo avanço do liberalismo teológico e o distanciamento dos princípios congregacionalistas de várias igrejas congregacionais
na Inglaterra e nos Estados Unidos no final do século XIX. Então, somente em 1916, o designativo congregacionais foi implementado ao nome da organização denominacional, sendo chamada então de Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais Brasileiras e Portuguesas. A nomenclatura denominacional foi alvo de sucessivas alterações conforme demandas apresentadas nas convenções gerais. Então, assim, pode-se afirmar que o processo de organização e unificação denominacional das igrejas congregacionais manteve uma contínua problemática no que diz respeito à identificação do congregacionalismo brasileiro, se comparado às demais denominações protestantes estabelecidas no país. Em 1942, a União das Igrejas Congregacionais firmou um vínculo denominacional com a Igreja Evangélica Cristã, dando origem à União das Igrejas Evangélicas Congregacionais e Cristãs do Brasil. Contudo, essa fusão rendeu inúmeros conflitos internos enquanto durou. Então, durante esse período, interrompeu-se a sequência histórica do congregacionalismo no Brasil, porque o legado, as doutrinas e os princípios congregacionalistas foram asfixiados pela justaposição das igrejas coligadas. Então, as incompatibilidades causaram sérias reservas doutrinárias e pessoais entre ministros e igrejas das diferentes denominações então associadas. Não perca o próximo e último vídeo da série História do Congregacionalismo, Congregacionais Pentecostais, movimento de restauração denominacional, dissidência, dissolução da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais e Cristãs do Brasil, congregacionais versus pentecostais, movimento renovacionista, 18º Concílio Geral da União Congregacional e a Aliança de Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.